Final. A matéria vai à Câmara dos Deputados. Meus cumprimentos ao autor do projeto, o senador Álvaro Dias, líder do Podemos, e o nobre senador Roberto Rocha, relator da matéria, ora aprovada. Próximo orador inscrito, senador Eduardo Girão. Muitíssimo obrigado, senhor presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiros que estão nos assistindo agora aqui pelas mídias da TV Senado. Inclusive, eu estava acessando agora para ver como está a nossa audiência no YouTube, e nós estamos com 115 pessoas apenas assistindo. Acho que tudo isso, infelizmente, tem muito a ver com um descrédito que todos nós aqui do Senado Federal estamos tendo ultimamente, especialmente com o assunto que eu vou tratar aqui. Eu não vou parar de insistir, porque é nosso dever tomar atitudes com relação a abusos que venham do Supremo Tribunal Federal. Eu inicio esse pronunciamento, senhor presidente, perguntando aos meus pares se tem algum cabimento o ministro da Suprema Corte do Brasil declarar publicamente que considera imbecil parte da população brasileira. Chega a ser estarrecedor uma colocação dessa. Talvez os imbecis aqui somos nós, por perceber essa escalada autoritária cada vez mais forte e não respondermos à altura de um Senado Federal. E aí eu quero colocar que fazer a paz não é ser indiferente. Fazer a paz não é virar as costas. Quando tem duas pessoas brigando num recinto, em qualquer lugar que estivermos, nós podemos virar as costas e fazer de conta que não temos nada a ver com isso. Mas um papel, como tem dois poderes hoje da República, divergindo frontalmente, o papel da Casa Revisora da República deveria ser mostrar o que é que está errado de um lado, o que é que está errado de outro, até porque o único que tem a prerrogativa constitucional de analisar eventuais excessos, condutas equivocadas da Suprema Corte do Brasil é o Senado Federal, que tem ficado mudo, surdo para o que está acontecendo. E eu quero deixar claro aqui, nós seremos responsáveis por alguma coisa mais grave que, se Deus me livre, nos livre, que possa acontecer. Esse mesmo ministro, que na semana anterior, em mais uma decisão arbitrária, aplicou multa ao deputado Daniel Silveira de R$ 405 mil por descumprir medidas como o uso de tornozeleira, num claro desrespeito à graça concedida pelo presidente da República, que foi, queiramos ou não, gostemos ou não do presidente, foi amparado na Constituição Federal de 88.
vários juristas renomados avaliam que todas as punições impostas ao deputado teriam que ser extintas, ou pelo menos suspensas, até que todos os recursos contra a graça concedida sejam julgados pelo Pleno do STF. Quem acompanha minimamente o nosso trabalho aqui, o meu trabalho no Senado Federal, sabe que eu não sou governista. Sabe que eu também não sou oposição. Procuro fazer um trabalho independente pelo Brasil, com responsabilidade pelo país. Apoio o governo só naquilo que eu considero que seja certo, que seja justo, mas, acima de tudo, eu tenho obrigação de respeitar os 58 milhões de brasileiros que elegeram esse governo. E eu repito que eu tenho críticas fortes a esse governo, mas ele foi eleito pelo povo brasileiro. Se quer tirar, nós temos a oportunidade agora nas eleições. Agora, não fazer esse jogo de desgastar, de afrontar, de atentar contra a democracia. Porque é isso que a nossa Suprema Corte tem feito com essas decisões arbitrárias. Senhor presidente, para além disso, eu entendo que esse jantar ocorrido entre alguns senadores da República e ministros do STF na semana passada, isso vai na contramão daquilo que a sociedade espera de uma casa que já recebeu 58 pedidos de impeachment desde 2019. O nosso aliado tem que ser a população brasileira. Esses são os aliados que o brasileiro espera. E não concordar, coadunar, se aliar com ministros que estão abusando. Isso tudo está sendo motivado por um ativismo judicial exacerbado de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, fato que fere de morte o princípio constitucional da independência dos poderes da República. Lembro os mais recentes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, num evento em Portugal, afirmaram que o Brasil já vive um sistema semipresidencialista, com controle de poder moderador exercido por quem? Pelo próprio STF. Luiz Roberto Barroso fez palestra de abertura na Universidade do Texas, num evento que o nome do evento era o seguinte: livrando-se de um presidente. Não precisa falar mais nada. Em seguida, faz acusações públicas, duras, às Forças Armadas, por ter discordado de um parecer técnico sobre a segurança nas urnas eletrônicas. Ora, foi ele mesmo que convidou as Forças Armadas para atestar, para participar da transparência do sistema eleitoral. Como é que agora, quando recebe sugestões, vem falar barbaridades contra essa instituição que é acreditada pelo povo brasileiro? Onde é que está a racionalidade nisso? É uma declaração de militante político, ideológico, claro que é. Infelizmente, todo o país tem assistido uma permanente e crescente tensão institucional. Isso eu me preocupo muito, entre dois poderes da República, que caminha
aceleradamente para um impasse. Essa situação, senhor presidente, ela interessa a quem? A quem? Ao povo brasileiro que não é. Que não quer confusão, que não quer briga, que quer resolver os seus problemas, do preço da gasolina, que não deixa, o próprio Supremo foi lá e na questão do IPI se meteu numa coisa do Poder Executivo. E uma série de situações que o brasileiro quer resolver, desemprego, a inflação. Mas não, é a briga política que, para mim, é uma briga pelo poder. É uma briga pelo poder. Em todas as pesquisas de opinião junto à população, a imagem do STF tem se deteriorado a cada dia, sendo avaliado por parte expressiva da nossa população como corporativista, midiático, arrogante e ideológico. Ou seja, muito distante da sua prerrogativa funcional de atuar como um discreto e eficiente guardião da Constituição. Senhor presidente, eu sei que tem muita gente incomodada, inclusive dentro da nossa Suprema Corte, com isso tudo. Porque basta sair nas ruas, na esquina, na padaria, e vai ver que entre 10 brasileiros percebem que o Supremo Tribunal Federal perdeu a noção da realidade. Seja gente de esquerda, seja gente de direita, seja gente contra o governo, seja gente a favor do governo, é quase um ponto pacífico que a Suprema Corte está desrespeitando a Constituição, que a Suprema Corte acaba atacando a democracia, que ela tanto fala. Para encerrar, senhor presidente, já agradecendo muito a sua paciência, eu faço um apelo a essas pessoas de bem, essas pessoas do Supremo Tribunal Federal que são cumpridoras, porque o Supremo Tribunal Federal é importantíssimo para a nossa democracia, é um pilar, a instituição, mas muito pela omissão do Senado Federal, e é por isso que eu subo a essa tribuna, é buscando a paz de verdade, que é uma paz de ação, de justiça. Eu faço um apelo às pessoas de bem dessa instituição, que é o Supremo Tribunal Federal, pelo bem da Corte Suprema do Brasil. Conversa internamente. A situação está insustentável. A população está gritando lá fora, ninguém está ouvindo. É impressionante o que a gente tem visto do desgaste da Suprema Corte com decisões esdrúxulas em cima de decisões esdrúxulas. Ajudaram a acabar com a Lava Jato. Desmantelaram. Olha, o jurista e escritor, político e filósofo iluminista Montesquieu publicou o livro O Espírito das Leis. Nele são firmadas as bases da repartição entre os 3 poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário, que deveriam funcionar em harmonia, mas, acima de tudo, com independência. No Estado democrático, temos que respeitar todas as instituições, legal e democraticamente constituídas, principalmente a mais alta corte. Mas, acima de tudo, deve prevalecer o respeito às leis, o respeito à Constituição. Mas o que temos visto é uma solene e injustificável omissão culposa dessa casa, diante de abusos que nos torna cúmplices do agravamento de uma crise institucional
com consequências imprevisíveis. Acorda, Senado. Acorda, Senado. É injustificável que 2 meros requerimentos de convite para o comparecimento em plenário de 2 ministros, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, sequer sejam colocados em votação. Encerro lembrando esse pensamento do escritor Luiz Roberto Bondstein. A omissão é um dos crimes mais graves, porque todas as atrocidades são cometidas por conta dela, sem que ninguém se sinta responsável. Muito obrigado, senhor presidente.